maravilhosa, é uma bênção na vida da gente. E ao mesmo tempo, ela é uma vilã quando nós nos tornamos reféns dela. E hoje em dia somos reféns dela. Essa abençoada tecnologia. Aqueles que estão ao fundo conseguem me ouvir bem? Porque eu dispensei o microfone e peço aí, desde já, desculpas pela talvez simplicidade da forma, diante aqui de pessoas, expositores que conheço, admiro, gosto de ouvir, mas hoje é o que tem. Serei eu a falar. Bom, me foi incumbido falar de uma parábola. E as parábolas, elas são uma fonte de riqueza inesgotável, porque são pequenos contos que Cristo utilizava para pregar os ensinamentos vastos e para nós cada vez mais infindos, né? Quanto mais nós buscamos, mais nós encontramos e mais entendemos que temos que buscar. E nas parábolas nós passaremos a discutir pequenas migalhas. Talvez a escolha para falar sobre as palavras do Cristo não tenha sido tão feliz. Tem uns colegas que são, digamos que mais catedráticos. Por isso vou tentar a ótica mais de coração, mais de vivência humana, porque são tantas as informações trazidas em pequenos trechos de palavras simples, que talvez daqui a algumas reencarnações ainda estaremos a ouvi-las, a estudá-las e a analisá-las. E hoje trazemos a parábola dos talentos. Não sei se todos a conhecem. Eu vou evitar a leitura enfadonha, fazendo um pequeno resumo, né? Ela trata da história de um senhor que ele resolve partir e distribuir os seus talentos, que era a sua riqueza, né? O seu patrimônio, vamos dizer assim, né? Interpretações variadas, mais aprofundadas ou mais singelas. Vamos na mais singela inicialmente. Vamos visualizar as suas moedas, o seu dinheiro. E ele pega e distribui de forma desigual aos seus servos, dando 5 talentos a um, 2 a outro, e ao terceiro dando apenas 1 talento, e para que eles partissem e fizessem o que melhor entendessem, retornando com seus resultados. Bom, se focarmos na maneira com que esses resultados podem ser obtidos, né? São as infinidades das possibilidades da vida terrena. E os talentos, o patrimônio, né, para que nós possamos entender além de um mero texto, de meras palavras superficiais, temos que traduzir o Senhor como Deus. Aliás, em todas as passagens, Jesus se refere ao dono da terra, ao dono do empreendimento, ao mestre e ao Senhor, para fazer vinculações à realidade da época, levando a uma compreensão ainda muito materialista da época. Aí alguém pode se perguntar, mas por que ainda estamos nela? Porque esses 2000 e alguns anos são a prova de que nós ainda estamos a interpretar de forma materialista as informações
de forma mais cômoda para mim, de forma mais a justificar os meus erros, de forma a batalhar com as aceitações que deveríamos ter e que não temos. Então, numa interpretação mais tradicional, a palavra talento corresponde ao conjunto patrimonial, ao conjunto de tudo que aquele senhor tinha. E para nós, é o conjunto de tudo que nos é ofertado por Deus. Nesse momento, eu chamo a todos nós a uma reflexão do que é tudo e o que é nada. A grandiosidade da relativização que damos aos talentos que recebemos. E às vezes tentamos nos colocar na visão daquele que recebeu os talentos em maior quantidade, ou aqueles que são os injustiçados, né? Bom, mas esses talentos, eles não se resumem meramente aos empréstimos, porque na própria parábola o Senhor, ele recebe de volta, recebe de um em dobro, que 5 se tornam 10, 2 se tornam 4, e apenas um devolve o talento enterrado. É aquele que tinha a visão um pouco diferenciada do Senhor, uma visão de medo, uma visão de insegurança consigo próprio. Então, em qual nós nos encaixamos? Bom, voltando aqui, esses talentos, eles ultrapassam a visão meramente material. Eles são os dons gerais de ordem material e espiritual, ou seja, todas as ferramentas que nos são disponibilizadas para que possamos desempenhar os nossos trabalhos. Eu costumo dizer, de forma até um pouco repetitiva, que eu falo que a gente já recebe a maior e mais espetacular das ferramentas ao reencarnarmos, que é o corpo humano. Essa máquina única, porque ela é única, até entre os irmãos gêmeos, né? Marcelo ainda brincava aqui, para não fazer a gente tão defeituoso, deu um espaço de 2 meses em casas diferentes, né? Para não atrapalhar tanto. Mas aí eu posso querer comparar, mas eu falo, olha, mas as máquinas são iguais, são 2 corpos idênticos. Basta pequena convivência para ver a singularidade que tem até nos traços, na forma de falar, de olhar, de reagir, porque o piloto daquela ferramenta extraordinária, ele é singular, ele é único. É isso que faz com que nós utilizemos bem ou mal as ferramentas que Deus nos disponibilizou. Se a minha ferramenta veio faltando uma perna, um braço, veio com algum defeito, ela não veio danificada. Eu não vim desprovido de algo. Eu vim com aquela que é mais útil para o trabalho que eu me comprometi a realizar. Mas isso não depende exclusivamente do que Deus me confia. Isso depende muito da confiança que eu tenho em Deus e na minha capacidade. Os talentos materiais, eles envolvem riqueza, dinheiro, patrimônio, né?
as boas condições de vida. Eu gosto de colocar essa palavra boas condições de vida muito entre aspas. Elas envolvem um bom status social. É outra coisa que é muito relativa, coloquemos entre aspas, também esse contexto. E uma boa saúde. Essa é uma interpretação clássica que se tem desses talentos, tradicional, mais básica, mas também de suma importância. Já os talentos espirituais, eles são aqueles que vêm da alma, a iluminação da mente, memória, as diversas habilidades em campos científicos, serviços da arte, do dom da oratória ou da falta dele. Digo que podemos suplantar até isso, porque esse que vos fala é naturalmente um gago. Eu sou um gago que fala. Quando eu digo isso, é gago como? Conversem comigo durante 5 minutos espontaneamente. Se conseguirem decifrar eu na minha agitação, receberão os parabéns. Aqui eu consigo pensar, eu consigo falar, e eu consigo, com a graça de Deus, ser auxiliado a controlar aquilo que sai, mesmo tendo uma ferramenta, aos olhos de alguns, defeituosa, mas que, se bem empregada, ela consegue funcionar perfeitamente. Igual nos amoldamos a um carro velho. Aprendemos ali aos trejeitos da passagem de marcha, como certa vez me foi emprestado o carro do meu sogro e ele só conseguia parar funcionando no semáforo, passando a tal da ponte. Aprendi o que era ponte, que é manter o pé no acelerador e na embreagem ao mesmo tempo, algo bizarro. Mas ele funcionava, ele me foi útil. Então por que eu posso tratá-lo como defeituoso, imprestável, desconfortável? Bom, continuando ainda na interpretação tradicional dos talentos, temos aí a valentia, né? A sensibilidade, a compaixão e inúmeras outras qualidades ou pseudo-qualidades que nos foram conferidas pelo Criador. Porque às vezes valorizamos e interpretamos as palavras de formas erradas, equivocadas. Por isso que eu coloquei desde o início a palavra a questão da condição social, da boa condição de vida, a valentia também, entre aspas, e outras questões, porque nos pegamos a interpretações que são mais cômodas a nós. Interpretações que nos levam a justificar a má utilização dos talentos que me foram conferidos. Eu não tenho hoje, e falo isso por mim, porque eu não caio no erro de apontar a ninguém. Eu acho que quando apontamos para nós mesmos, nós compartilhamos realidades. Quando apontamos para o outro, nós ocultamos realidades. Então eu aponto para mim. Eu tenho hoje a percepção de que não consigo utilizar na plenitude os talentos que me foram dados, devido às minhas imperfeições. Mas graças a essa observação, eu consigo identificar um pouco das minhas imperfeições. E aí eu consigo utilizar, domar, manipular um pouco melhor os instrumentos que me foram dados.
eu sou o que recebeu os 5 talentos? Digo para vocês, com certeza, não. Eu não sou o que recebeu os 5 talentos. Eu não serei o que vai ao retorno devolver os 10 talentos. Com muito esforço, conheci pessoas que possivelmente, ao retornarem, conseguiram devolver os 4 dos 2 que receberam. Mas na grande maioria de nós, na qual posso estar eu incluso, poderei estar devolvendo sem utilização, sem dar serventia devida, o talento que me foi confiado. Então é esse alerta, é essa busca que Jesus nos faz focar ao trazer essa imagem. Não imagem de punição. Afastarmos a visão de que alguns são prejudicados e outros são beneficiados. Que devemos ter medo de um Senhor pela punição que esse Senhor pode nos dar, e daí cairmos em situações de acomodação, de clausura, de afastamento, porque eu diminuirei o meu risco próprio, esquecendo que a ausência dos atos bons torna-se mal. Quando eu deixo de auxiliar, alguém deixou de ser auxiliado, quer seja com uma palavra, quer seja meramente com o ouvido. Tem um ditado antigo que nós utilizamos muito pouco, deveríamos utilizar mais, que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Gostamos muito de mostrarmos que temos razão e não valorizamos a busca pela razão do outro. Voltando aos que recebem os 5 talentos, para que entendamos por que eu disse de forma bem categórica que eu não sou um deles. Segundo Rodolfo Caligares, ele traz que os que recebem 5 talentos são espíritos já mais experimentados, mais vividos, que reencarnaram para missões de repercussão social. Bom, visivelmente eu não sou um missionário. Eu sou mais um munido de inúmeras imperfeições, que também busca o caminho, a informação, a luz, o auxílio, mas tento não me esquecer de que ao mesmo tempo que eu estendo a mão para que me puxem, eu tenho a obrigação de estender a outra para puxar quem está ao lado. Lembremos um tecido e a sua base. Vamos lá no fio de algodão. Quando pegamos um mero fio de algodão e o puxamos, o partimos com muita facilidade. Ao passo que se eu pego um tecido, uma trama de pequenos fios, finos, frágeis e delicados, unidos se tornam muito fortes. Fortes capazes de forma a sustentar toneladas de provações e dificuldades. Nós somos aqui, cada um desses fios frágeis, se tornando cada vez mais trançados, para nos fortalecermos no enfrentamento das vicissitudes, das dificuldades. Mas se estivermos de mãos dadas, com certeza, com o mesmo foco, com certeza nós seremos essa malha
praticamente impenetrável, capaz de suportar a tudo que vem. E ainda nas palavras de Calegares, os que receberam 2 são destinados às tarefas mais restritas de âmbito familiar. Quando olhamos dessa forma, nós conseguimos enxergar alguns de nós, às vezes nós, ou algumas pessoas que conhecemos, que temos como exemplos de vida, que temos como agregadores, que temos como pessoas diferenciadas das demais, que conseguem receber um número mais limitado de talentos, porém fazer com que eles valham em sua plenitude. Mas quer dizer então que quem recebe os 5 talentos, os 2 talentos são infalíveis? Não. Absolutamente não. A prova disso é que nós tivemos e temos inúmeros emissários, inúmeros irmãos nossos que vieram com tarefas mais difíceis e que quedaram. Quedaram muitas vezes porque cederam aos atrativos dos talentos materiais, que inverteram o ter pelo ser. Aí voltamos no ponto que tem batido nos meus ouvidos, na minha mente, com grande frequência. Já fiz esse questionamento aqui em grupos de estudos, fiz em outros grupos de estudos, tive a oportunidade de comparecer num grande evento espírita e vi as pessoas debatendo em cima da mesma questão, e eu abusadamente, eu sou um pouco abusado mesmo, levantei minha mão e me perguntaram: você tem a resposta? Eu falei: não, eu tenho uma dúvida para jogar para vocês, que talvez seja o caminho da resposta. O que é sucesso e o que é derrota? No que consiste o termos status? Qual é o status que buscamos? Qual é o sucesso que buscamos? E o que devo entender como ser ninguém por não ter o status que eu acho que é valioso, ou por ser ninguém por não ter o sucesso que eu esperava ter? Eu ouvi um questionamento de uma pessoa, justamente nesse evento, que envolvia pessoas de vários estados, uma pessoa instruída, uma pessoa com uma situação financeira boa, uma pessoa com uma característica física razoável. Eu digo razoável porque a beleza é muito relativa, né? E essa pessoa se questionava: como eu vou conseguir saber o que Deus quer para mim? Eu tentei isso, fiz, deu certo, mas eu sou infeliz. Aí eu parti para outro caminho, tentei isso, aquilo outro, e eu estou infeliz. Eu quero fazer outra coisa que me dê felicidade, mas eu tenho medo de tentar novamente ter sucesso e ser feliz. Ser infeliz, aliás. Aí a pessoa, eu lancei para ela essa questão: o que para você é sucesso e o que é felicidade? Porque de um modo grosseiro, da forma que nós tratamos objetivamente os talentos que nos foram dados, da forma material e com as afetações do dia a dia, o sucesso que nós almejamos
É o sucesso profissional? É o sucesso financeiro, que é o acumular patrimônio? É o ser reconhecido na sua profissão como alguém de destaque? A felicidade é eu me divertir com os outros? E aí eu me perdi. Aí eu estou totalmente afetado pelos instrumentos meio, tornando-os objetivo final. E eu vou chegar ao fim de cada dia com todo o sucesso, sendo infeliz. Porque aquela felicidade pueril, aquela felicidade superficial, ela passa. Porque na realidade é uma invenção nossa para escondermos uma que é possível de ser sentida. Segundo Emmanuel e outros autores, se tem uma maneira infalível de sentirmos a felicidade em sua plenitude, é fazendo bem ao próximo, de forma despretensiosa, sem que o outro tenha que pedir. Já notaram que quando nós ajudamos espontaneamente alguém, e a pessoa consegue se valer daquilo como benefício, como aquilo dá uma sensação diferente dentro de nós? Uma sensação, às vezes estranha, fala que coisa engraçada, eu estou me sentindo diferente. Isso é felicidade, gente. Felicidade não é sair rindo igual um bocó por aí. Eu sou muito risonho, mas sou chorão também, então acho que eu sou bocó para os dois lados. Mas não é isso. A felicidade, ela compreende muito mais do que eu ir a uma festa, do que eu comer uma comida saborosa. A felicidade pode estar simplesmente no ato de conseguir ser grato por ter levantado, respirado e tido alguém para abraçar, alguém para cuidar, alguém para amar, ou até alguém com quem brigar. Porque os embates, essa valentia distorcida, ela é útil para nos domar. E já vigiando o horário, totalmente perdido no meu contexto, que é natural, eu vou trazer para vocês, antes da definição do receber um talento, para nos encaixarmos, e contar um pequeno caso, bem pessoal, sem direitos autorais a serem pagos. Ainda voltando a Caligares, ele diz que os que recebem um não tem outra responsabilidade, olha bem, não tem outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que lhe faltam. Alguém se encaixou nisso? A maioria de nós retorna para consertar e para recuperar a moeda que foi enterrada e que às vezes não conseguimos sequer devolver. Porque na parábola, esse servo que recebeu essa uma moeda, ele a devolve ao Senhor, que questiona: se tivesse aplicado no banco com os banqueiros, ela teria rendido juros. Ou seja, que você fosse utilizar da forma mais simples o que eu lhe entreguei, isso já geraria algum fruto, e você aguardou. E nós muitas vezes, na maioria das vezes, aguardamos, enterramos, marcamos um xizinho para poder não perdê-la. Aí vem um carnaval da vida e eu começo a dançar em cima e eu acabei de tampar o X que eu fiz. E aí eu passo o resto da existência
tentando procurar a moeda para devolver, para pegar de novo e tentar reinvesti-lo. A maioria de nós está nessa situação, na situação de tentativa de vitória das pequenas mazelas individuais. Pequenas sob os meus olhos, gigantes sob os meus olhos, depende de quais são. Nós não temos sequer a capacidade ou o direito de julgar o outro, nem de menosprezar a dificuldade vivenciada pelo outro. É a outra história da trave que eu não enxergo no meu olho para poder apontar o cisco no olho do outro, que eu disse, por isso que eu não queria apontar ninguém. Hoje, especialmente, eu não preciso apontar ninguém. Eu preciso muito apontar a mim mesmo. E a gente vê as dificuldades. Tem uma colega também de reunião, uma amiga de longa data, que sempre que ela vai falar sobre os testes da vida, as dificuldades da vida, ela cita o bendito do motoqueiro no trânsito. Eu brinquei com ela, eu falei, que dia que você vai vencer o seu ódio do motoqueiro no trânsito? Do motoboy que ela fala, né? Ela fala, eu não sei, mas ela cita o bendito do motoboy no trânsito. Mas o exemplo que ela cita é um exemplo corriqueiro das pequenas irritações que nos fazem mostrar quem realmente somos. Que tipo de servo nós somos. É nas reações que temos é que mostramos quem realmente somos. As ações pensadas, elas podem ser medidas, equilibradas, ou podem ser manipuladas, falseadas, com a utilização de máscaras para passar para o outro aquilo que eu não sou. Essa é uma grande regra entre nós. Nós tentarmos passar para o outro que somos melhores do que somos. E isso gera a frustração natural. Ah, fulano me decepcionou, fulano me magoou, fulano me irritou. Ninguém me irrita, ninguém me decepciona, ninguém me frustra, ninguém faz nada comigo, são sentimentos meus. Esses sentimentos são a forma com que eu reajo à atitude do outro. Então eu me magoei, eu me decepcionei, eu me frustrei, porque eu criei expectativas. E quando eu crio expectativas, eu quero que o outro seja o que eu acho que tem que ser. Só que o outro é o outro. E aí eu na minha pequenez, daquele que possivelmente recebeu meio talento, talvez meio inteiro, estou procurando a outra metade ainda cavucando aqui pela terra, machucando as mãos, a cabeça, os joelhos. Ontem, pela manhã, na rua em que eu moro, tem um senhor que mora umas quadras para frente, que ele, devido ao modo de vida que ele colheu para si, ele está sempre muito acompanhado, se é que me entenda. Uma pessoa que discute com si própria, discute com o ar, com o vento, que agride antes com medo da agressão, uma pessoa que ela se amarrou num nível vibracional mais frágil, reativo. E já tivemos problemas com eles. Ao longo do tempo, problemas, tentamos ajudar, ficamos irritados. Nós somos falhos, somos imperfeitos. E ontem foi o meu dia. Falei, vou me dar mal de novo, né? Isso aí já é regra, né? O Paulinho, quem conheceu o Paulinho Miliano, eu adorava bater papo com o Paulinho Miliano porque a gente compartilhava as nossas imperfeições. Aí quando ele falava que ele soltou um palavrão ali, eu ria e falava, ô Paulinho, que alívio que você me deu. Não fui só eu que fiz isso. Então é bom a gente ver que
A gente não tem que ser, hoje, 100% perfeito, mas nós temos que batalhar pelo 1%. De 1 em 1 chegaremos ao 100. Ou 0,001, se eu conseguir subir 0,001, se eu valorizei 0,001 dessa moeda, eu trabalhei bem, eu valorizei aquilo que me foi dado. Aí voltando na vergonhosa situação de ontem, minha esposa saía um pouco atrasada para a aula, porque nós estamos vivenciando um momento delicado de aceitação e compreensão em casa, de naturais para a maioria de nós em certo momento da vida. E essas obrigações que tínhamos nos tomou mais tempo do que o esperado. Ela saía atrasada e eu fui para a varanda vê-la sair. Não confio muito bem nela, o volante assim saindo meio esbaforida, né? Ela conseguiu voltar com a prova do que ela fez durante o percurso em casa, né? Se vocês contarem para ela, vocês vão ver. Vocês dois aí atrás, estou de olho em vocês. Bom, quando ela sai, essa pessoa, esse senhor, estava no meio da rua conversando com um outro que não existe para os meus olhos, mas bem evidente a conversa. E ele se virou e ela parou o carro, ele foi para o lado dela, ele se assustou e pulou para frente dela. Ela parou o carro, foi educada como ela é com os outros, não comigo, que é migra brava, estou brincando, não tanto, mas ela parou e ele começou a esbravejar e virou e falou: passa, passa, passa. E ela foi saindo e ele começou a xingar palavrões e ofendê-la. E eu, como a maioria de nós, temos um probleminha. Podem me xingar, podem brigar comigo, tem uma chance enorme de eu ficar em silêncio. Mas não é toda a chance não, é enorme, é grande, eu me preparar e segurar. Mas não mexam com os meus. Eu tenho um defeito grave de tomar as dores das pessoas que me são caras. E ele fez ofensas muito desconfortáveis ali no meio da rua. Aí o Daniel, que nos fala educadamente, virou: fulano, o que é isso? Pelo amor de Deus, que palhaçada é essa? Creiam nesse tom. Foi realmente nesse tom. Eu tenho tentado manter esse tom para mim. Aí ele começou a piorar a situação, a piorar, e sair falando, vai fazer o quê? E provocando, e provocando, e provocando. E aí ele se torna o quê? Um carrinho de fricção. Você faz isso, empurra, 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 empurra e se solta. Onde ele vai parar? Eu não sei. Aí eu me enchi de toda aquela energia nervosa, destravei meu portão e fui até ele. Sinceramente, o meu pensamento, até 1,5 metros de chegar nele, era de fazer algo que eu acho que eu não fiz até hoje ninguém, graças a Deus. Foi de que eu tentar, eu vou apanhar muito, porque eu sou fraquinho. Foi de dar-lhe um soco. Mas eu creio que eu tive a oportunidade e o merecimento de ser freado, e eu consegui fazer algo que eu tenho conseguido já há algum tempo em partes, que era ouvir a voz da consciência. Todos nós temos a voz da consciência dentro de si, o que é bom e o que é mal, além do auxílio dos nossos amigos espirituais. Todos nós aqui somos médiuns com gradações variadas, minimamente aquela da intuição, né? Desenho animado da Disney, capetinha de um lado, o anjinho do outro, chama-se mediunidade. A gente tem isso. E a 1,5 metro dessa pessoa, toda aquela energia desapareceu, e eu virei para ele e falei: fulano, o que você está fazendo? Ele arregalou os olhos,
Ainda esbravejando, eu virei e falei assim: nós não temos raiva de você. Ela parou porque estava preocupada com você, senão te atropelaria. E ali eu fui conversando e falei: meu Deus, tem algo errado aqui, né? Não, isso foi depois. E eu mantive um diálogo, que ao final ele virou para mim e falou: me perdoa, me desculpe, eu fui muito errado. Eu falei: não tem que perdoar, só não faça mais mal a você. Aí ele me estendeu a mão, e pela primeira vez, essa pessoa que há anos passa criando distúrbio com todo mundo ali, eu consegui tocá-la, não com uma agressão, mas com um cumprimento, dizendo: segue seu caminho com serenidade, se cuide. Não foi sozinho, gente, mas eu entrei, fechei a porta e a primeira coisa que eu fiz, uma oração agradecendo a providência divina por ter me auxiliado e não me abandonado naquele momento. Porque em que pese os momentos atribulados que nós todos passamos, o meu não é pior do que o de ninguém. Também não é melhor, ele é meu. Ele é do meu grupo familiar, das pessoas que cercam e convivem. Como cada um de vocês tem esse mesmo conjunto de provações. Ninguém melhor, ninguém é pior. Então nós temos a desculpa perfeita para perdermos o controle. Temos a desculpa perfeita para temermos uma punição. A desculpa perfeita para não enfrentarmos as nossas batalhas pessoais e, por segurança covarde, devolvermos a moeda na melhor das hipóteses. Nós somos todos milionários. Recebemos, além desta visão que Jesus trouxe, se olharmos em volta, ao entorno, somos milionários. Muitos de nós não têm 1/10 do que nós temos, quer seja de saúde, quer seja de instrução, de estarmos aqui na possibilidade. Muitos estão pelas ruas, em locais de guerra, em locais de sofrimento, que elas não conseguem sair de casa para vir debater sobre a palavra de Cristo ou de qualquer outro dos emissários. Porque essa batalha íntima da moeda única, Buda já trazia, quando dizia que a maior das vitórias é a vitória sobre si mesmo. Então que saiamos daqui hoje cientes de que recebemos, quando viemos para cá, para essa encarnação desta vez, no mínimo uma moeda composta de bens materiais, no mínimo o corpo, e bens imateriais necessários para cumprirmos a trajetória, enfrentarmos com resignação, e que compete a nós multiplicarmos essa moeda, ou gastarmos essa moeda, ou enterrarmos, ou perdermos, ou coisa do gênero. Essa singela mensagem que eu gostaria de trazer para todos vocês hoje. E para não perder a oportunidade de compartilhar algo que gosto muito, além do que pedi aqui, que é a oração que eu sugiro que auxilie já para a oração final, já no abuso total, eu vou ler para vocês no que diz a importância da moeda, do dinheiro, da matéria para nós na vida, um poema de Alta de Souza, psicografado por Chico Xavier no livro Poetas Redivivos. Eu adoro poemas
psicografados. E ele se chama Moeda, Deus te abençoe. E assim diz: Deus te abençoe, ó santo itinerário, no trabalho criador, moeda que te apuras no salário de resgate ao suor. Deus te guarde, moeda amiga e boa, onde possa encontrar-te por alimento, estímulo e coroa para as vitórias da arte. Deus te ampare, moeda dividida, entre os dons da palavra e os lauréis da leitura, onde exaltes a paz, o amor e a vida ao clarão da cultura. Deus te engrandeça, moeda pequenina, que te fizeste pão no impulso da bondade que te ensina a suprimir a aflição. Deus te louve, moeda transformada em divina fragrância de alegria e de apoio, estrada a estrada, ao coração da infância. Deus te abençoe, moeda que fulgura, como o beijo de aurora, nas mãos enregeladas de amargura da velhice que chora. Deus te enobreça, moeda humilde e bela, dada espontaneamente ao braço fraternal que se desvela no socorro ao doente. No júbilo incessante que te agita, quando o bem te conduz, moeda generosa, se bendita em teu giro de luz. Saibamos utilizar generosamente e sabiamente os soldos que nos foram entregues por Deus. Muito obrigado, muita gratidão e uma abençoada semana, abençoada vida a todos nós. Gostaria, Marcel,